para que a gente possa... Então, essa nossa aula hoje, que vai falar sobre o código de distribuição da Ambima, né, com vocês que são meus alunos aqui nesse curso gratuito, né, que a gente tem, e que vai ficar numa playlist esse vídeo, disponível sempre por uma semana lá no YouTube, e depois a gente vai fechar ele lá, porque daí vai ficar disponível só para quem está no grupo, na verdade. Isso aí a gente vai explicando para vocês ao longo do período. E aí eu queria compartilhar a tela que eu preparei para vocês aqui, dá licença, vamos mostrar para vocês como é que funciona esse negócio, porque esse assunto, ele, de certa forma, é meio chato, falar bem a verdade, né? Porque é um negócio que beira, assim, a leitura de um contrato, mais ou menos isso, né? Que mostra para nós, vamos dizer, cláusulas, né? Regras contratuais. Por isso que se chama código, né? Se chama código porque lembra realmente um contrato, né? Mais ou menos essa é a ideia. Mas olha só, então, aqui eu tenho distribuído em unidades, não preciso ficar preocupados com essa distribuição aqui, né? Porque essa distribuição é feita dentro do curso, né? Mas aqui eu peguei por tópicos, né? Para mostrar certinho todo o conteúdo aqui. Mas o Código de Regulação e Melhores Práticas para a Distribuição de Produtos de Investimentos, né? Esse código de distribuição, ele contempla as principais regras que dizem respeito a como a gente vender produtos de investimento, porque às vezes a gente acha que a gente está no banco ou na cooperativa trabalhando e que a gente não precisa vender investimentos, né? A gente vende seguro de vida, a gente vende consórcio, a gente esquece que investimentos a gente também precisa vender, a gente precisa captar dinheiro. Então, a Ambima chama isso de distribuição, tá? Distribuição de produtos de investimentos. Eu coloquei agora um link, esse link que eu coloquei para vocês no chat ali, é o link que leva vocês para este código completo, tá? Mas não é o código completo que cai na Ambima, tá certo? Na Ambima, é uma parte que cai só, uma parte dele, tá? Então, nós não precisamos se preocupar com o código todo, né? Então, nós temos aqui mais ou menos, deixa eu ver, alguns dos artigos, né, que nós temos, e aqui deixa eu compartilhar com vocês o código de distribuição, olha só, né? O código todo tem 57 páginas, estão vendo aqui, ó? Então, ele tem vários artigos, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com todos eles, porque o que cai na prova são só alguns tópicos, né? Alguns tópicos deste código aqui. Pô, mas como é que você sabe o que cai na prova? Aí eu vou aqui, eu vou olhar aqui, ó. Programa detalhado, ó. Isso aqui é o que cai na prova da Ambima, ó. Programa detalhado, né? Aqui eu estou com a CPA 20 aberta, né? Deixa eu abrir a CPA. É que esse conteúdo ele cai igual na 10 e na 20, mas deixa eu abrir a CPA 10 só para vocês verem aqui como é que funciona a questão do programa detalhado da CPA 10. Olha só, a CPA 10, então tem aqui, ó, que cai na prova, né? Aqui, ó, módulo 1 e o módulo 2, ó. Vejam só, ética, regulamentação e análise do perfil, né? De 15% a 20%. Então, umas 10 questões, tá? Então, olha só, primeiro assunto, Código de Distribuição de Produtos de Investimento. Cai o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, depois a seção 2 do capítulo 5, daí vai para o capítulo 8, capítulo 9, tá? A seção 1, 2 e 3 do capítulo 9, daí vai para o capítulo 13, o anexo 1, tá? E a distribuição dentro do anexo 1 do selo da Ambima. Legal? Essa é a pegada com relação ao código de distribuição. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando. Ah, não está aparecendo. Não está mudando o slide. Desculpa aí. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou ter que fazer uma outra forma de... Aqui. De compartilhamento. Acho que agora sim. Comenta aí se está aparecendo agora a outra tela. Está mudando de tela agora? Sim. Agora sim, né? Obrigado, desculpa aí. Legal, obrigado, Graciele. Então, pessoal, o que eu estou falando é o seguinte, ó, esse aqui é o programa detalhado do que cai na Ambima, tá? Ó, então, esse aqui olha só, que está vigente, né, desde
abril de 2021. Está vigente isso aqui. Então, eles sempre divulgam todo ano esse conteúdo detalhado aqui. O que cai aqui, ó? Então, sistema financeiro, que é o módulo 1, e o módulo 2 que eu estava mostrando para vocês aqui, ó, ética, regulamentação, 15% a 20%, e olha só, o primeiro tópico, código de distribuição e os capítulos que eu estava citando, ó. Então, não caem todos, mas é bastante coisa, tá? E como eu disse, esse código é como se fosse um contrato, então ele tem cláusulas, ele tem capítulos, certo? Mas o que basicamente a gente tem que prestar atenção nesse código? Não são coisas muito fora da casinha, né? Não é muito difícil de eu prestar atenção no que cai, tá? Então, primeira coisa, tá virando, apareceu o slide agora? Só confirme para mim, porque eu estou sem retorno aqui. Apareceu? Sim. Tá. Então, olha só, primeira coisa vocês têm que pensar assim, ó, o código, ele na verdade, ele determina o que é e como fazer a distribuição de produtos de investimento. Então, como eu já falei para vocês, distribuição de produtos de investimento é vender investimento, seja de forma individual, seja de forma coletiva, ou seja, você vai distribuir para uma pessoa ou para um fundo ou para um grupo de pessoas através de um clube, da mesma forma. E também prestar atividades acessórias, ou seja, fornecer extratos, fornecer informações para que o cooperado, para o associado, tomar as suas decisões. Então, no capítulo 1, eles colocam um monte de definições. Definições, o que são definições? São conceitos sobre alguns termos técnicos que nós vemos no mercado financeiro que às vezes a gente não sabe o que é. Por exemplo, só que eu não coloquei todos aqui porque são mais de 50. Então, o que eu sugiro para vocês? Deem pelo menos uma olhada nesse link que eu mandei para vocês, nessas 50 definições. Tem conceitos como, por exemplo, o que é fiduciário? Administração fiduciária. Fidúcia é uma palavra grega que remete à confiança. Então, se você faz negócios com alguém no mercado financeiro, tem que ter essa relação fiduciária, ou seja, relação de confiança. Outro conceito que fala é sobre canais digitais. Então, está muito na moda agora a gente falar de canais digitais, né? O que são canais digitais? Os negócios que a gente faz pela internet. Internet banco digital, né? Banco digitalizado, as cooperativas entrando também nesse negócio. Então, virou canais digitais. Conglomerado, né? Um grupo de empresas ou de pessoas que fazem negócio dentro de um mesmo grupo econômico. Conheça seu cliente, aquele procedimento que a gente chama do KYC, né? Conheça seu cliente, é obrigatório para os bancos e para as cooperativas fazerem, para as instituições fazerem, quando admitem um novo cliente na instituição. Material publicitário e material técnico, isso aqui também está dentro das definições principais. Eles conceituam, tem que conceituar e fala muito sobre geração de informação. E isso eu vou falar separado daqui a pouco. E produtos automáticos, né? São as aplicações que a gente tem com resgates e aplicações programadas que a gente faz dentro da nossa conta corrente, né? O dinheiro entra, o dinheiro já sai automaticamente e vai para uma poupança, por exemplo. Isso é muito legal, ajuda muito no planejamento financeiro, mas tem pessoas que ainda não se acostumaram com essa maneira de poupar, né? De fazer a aplicação programada, né? Que a gente fala, é muito legal, muito interessante. Eu sempre gostei desse tipo porque daí eu nem vejo o dinheiro sair da minha conta, né? Quando vê, eu tenho dinheiro guardado lá. Eu sempre gostei de fazer no começo do ano para guardar dinheiro para o final do ano. Quando chega no final do ano, eu tenho dinheiro, por exemplo, para tirar férias, para ir viajar. Eu sempre gostei de fazer isso. É claro que isso não pode te fazer falta, né? Tem que ser aquele extra que sobra, né? Se não está sobrando, não dá para fazer a aplicação programada, né? E outro conceito que tem lá é sobre produto de investimentos, né? Valores mobiliários e ativos financeiros. Então, quando a gente fala de distribuição de produtos de investimento, distribuição, já falei para você, distribuição é vender. Produto de investimentos por exemplo, tu tem LCA ou LCI aí na tua instituição para vender? Isso é produto de investimento. Você tem um RDC ou um CDB? Isso é produto de investimento. Você tem home broker, você vende ações, você vende fundos de investimento, cota de fundos, você distribui fundos, isso é produto de investimento, tá certo? Então, esses são os produtos que você distribui. Muito bem, feito essa abordagem inicial, o próximo tópico é o capítulo 2, que fala sobre objetivos e abrangência, tá? Então, se tem um código, gente, esse código, ele foi escrito por quem? Pela Anbima, tá certo? Pela Anbima. Mas veja bem, se chama código porque não é lei.
Porque a Anbima não cria lei. Quem cria lei é a CVM. Então, se houver alguma discordância entre este código e a CVM, vale sempre a regra da CVM, tá? Então, se a Anbima criou esse código, para quem que ele abrange? Para quem que ele serve? Para todo mundo, para todas as instituições que aderirem a esse código ou para os associados da Anbima que distribuem produtos de investimentos. Muito simples. Então, se a tua instituição é associada à Anbima, ela vai ter que aderir a este código. Por quê? Porque ela distribui produtos de investimentos. Por menos produtos de investimentos que a sua instituição tenha, ela distribui pelo menos algum produto, como, por exemplo, eu já falei, o RDC ou o CDB que os bancos vendem. Tá? Então, ela se aplica para todas essas instituições participantes da Anbima. E quais são os objetivos desse código? Então, se vier na prova pergunta sobre abrangência, é para quem se destina. Então, são duas respostas possíveis: para os associados ou para quem distribui produtos de investimento, porque vocês também já devem saber isso. A Anbima, se você não se associar à Anbima, a instituição não precisa se associar à Anbima, mas ela pode aderir a alguns códigos. Isso também pode ser feito, né? Como é o caso de algumas instituições que fazem isso. Muito bem, essas são as respostas possíveis. Agora, a outra pergunta que pode vir na prova: quais são os objetivos do código de distribuição? Tá? Então, muita atenção aqui, porque são 6 objetivos que podem aparecer na prova. Então, assim como dica, como palavra-chave, sempre gosto muito de palavra-chave. Então, pensem assim, ó, pessoal. Todo o processo de códigos de distribuição de produto de investimento envolve muita relação de confiança, como eu já falei para vocês. E confiança tem a ver com o quê? Com padrões éticos, com ética e transparência. Então, sempre, quando falar de código Anbima, coloquem na cabeça, associem o código com ética e transparência. Ou seja, a falta de ética, a falta de transparência está quebrando esse código, tá bom? Esse código tem que manter altos padrões éticos, altos padrões, para que o mercado seja equitativo, para que o mercado trate a todos com igualdade, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, eu gosto sempre, quando tem muitos tópicos assim, aqui ainda tem poucos, né? Tem alguns casos que daqui a pouco vai ter mais. Para a gente não ficar nessa decoreba, vamos pegar sempre assim, a palavra-chave de cada um. Então, o objetivo é sempre pensar na questão ética e transparência acima de tudo, né? E aí, quando falar de ética, você não vai errar, porque quando falar de objetivo, porque ele está falando aqui, ó, concorrência leal, né? Estimular a concorrência leal. Então, isso aqui é algo que está relacionado à ética. Quem é ético vai estimular a concorrência leal, não vai ficar com aquele negócio falando mal da concorrência para que você possa vender um produto, né? Estimular o adequado funcionamento, né? Do quê? Desse mercado. Promover a qualificação das instituições e dos profissionais, que é isso que a gente está fazendo aqui, qualificando as pessoas que trabalham com a distribuição, qualificando as pessoas que trabalham como gerente de negócio nas instituições financeiras. Isso é um caminho. Olha aqui, ó, promover a transparência, né? Então, sempre que falar de código de distribuição de produtos e investimentos, as palavras-chave relacionadas vão ser investidores, tá certo? Vão ser instituições financeiras, as palavras-chave vão estar relacionadas com distribuição de produtos de investimentos, tá vendo? Todas as palavras estão relacionadas com alguma coisa relativo a investimentos, tá certo? E padronização de procedimentos, né? Esse é outro objetivo, para que a gente tenha condições de comparação, né? E o próximo tópico, daí no capítulo 4, né, já pulando para o capítulo 4, não, eu falei que não vai seguir a ordem exata, porque eu mostrei para vocês lá no programa detalhado, eu sigo o programa detalhado da Anbima. Esse é o caminho. Então, a aluna me perguntou semana passada: professor, você podia me falar o que caiu na última prova, né? Eu não sei o que caiu na última prova, vou ser sincero com vocês, né? O que acontece, às vezes, os alunos me falam mais ou menos que tipo de questões caíram na prova, mas é sempre, a Anbima respeita aquela faixa que eu falei para vocês. Neste módulo aqui, então, é de 15% a 20%. Então, vai cair de 7, 8 a 10 questões no máximo. Então, é um grupo grande de questões, né? 10, 20% da prova, um grupo grande. Mas a gente precisa ficar ligado que não vai cair todo este código aqui. Então, no capítulo 4,
vai falar sobre princípios gerais de conduta. Então, da mesma forma que eu falei antes de ética e transparência, lembra lá que eu falei bastante de ética e transparência? Aqui nós estamos falando de princípio. E princípio lembra a mãe da gente, né, que falava, né, princípio é uma coisa muito importante, né, que você ou o princípio ou não muda, é algo que não muda, né? Princípio ou você tem ou você não tem, né? Ou você é ético ou você não é ético, não tem como você ser meia boca, né? Então você tem que ter princípios. Então, quando falar de princípios, tá? São deveres, são declarações que essas instituições participantes da Ambima têm que ter, tá? Então esses princípios estão relacionados com as instituições participantes. E instituições participantes é uma outra definição que aparece no código. O que são instituições participantes? Ué, são as instituições financeiras que aderem ao código ou que são associadas à Ambima. Essa é a ideia das instituições participantes. Então, se nós estamos falando de código, deste código como princípio, então, cara, o que são princípios? Como eu disse da mãe, a mãe e o pai ensinaram para a gente coisas que não mudam, certo? Que você tem que ter boa fé, que você tem que ser diligente, que você tem que fazer as coisas direito, né? Fazer as coisas direito, não é verdade? Que você tem que ser honesto. Essas coisas são princípios. Então, quando vier na prova, pergunta sobre quais os princípios do código de distribuição, tá bom? Só cai esse código de distribuição na prova, não cai os outros. A Ambima tem mais de 10 códigos. Só cai esse aqui e o de certificação continuada. O de certificação continuada é sobre CPA 10. Então, é muito fácil, tá? Então, aqui nós temos, e esse aqui, esse é de distribuição, né? Então, nós temos aqui, ó, exercer suas atividades com boa-fé, ser prudente e diligente, tá vendo? Não tem como errar. Como é que vai vir uma pergunta dessa na prova? Já pensaram? Geralmente, esse tipo de questão vem assim, ó. Eles colocam lá, analise as alternativas abaixo e responda quais estão corretas. Daí eles colocam lá 1, 2, 3, 4. Colocam 4 conceitos desses que estão aqui, e daí você vai ter que analisar quais estão certos, quais estão errados. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eles pegam esse número 3 aqui, ó. Evitar prática de concorrência desleal, respeitando os princípios da livre negociação. Beleza? Tá? Cara, para evitar práticas de concorrência desleal, acabei de falar no outro, né, que eles estimulam a concorrência leal. Concorda que não tem muito como você errar uma alternativa dessa? Vai estar lá, se vai estar assim, você vai dizer que está certo, né? Qualquer outra coisa diferente disso, você vai perceber na hora que está errado. Então, assim, esse tipo de pergunta aqui não é muito difícil de acertar. Evitar práticas que infringam este código ou que entrem em conflito, né? Então, nós temos que ter respeito aos princípios, né? Adotar práticas de idoneidade moral e financeira e profissional. Você precisa, né, para trabalhar numa instituição financeira, ter idoneidade, ser moralmente conhecido, ser conhecido como uma pessoa de bom caráter, né? Adotar conduta, evitar práticas que possam vir a prejudicar, meio lógico também, né? A distribuição de produtos e investimentos, certo? É fazer coisa errada, é mentir para o investidor, é mentir para o cooperado. Isso tudo são práticas que devem ser evitadas e estão presentes nesse código, tá? Fazer os melhores esforços para que todo mundo desempenhe suas funções com imparcialidade, né? Ou seja, imparcialidade é tentando fazer as coisas da forma melhor possível, com mais transparência, respeitando os clientes, né? Sendo imparcial, quer dizer também evitando conflito de interesses, atendendo os interesses tanto do banco como do associado, como do cliente do banco, né? Passar informações claras, né? Sem mentir, identificar, administrar e diminuir ou evitar conflito de interesses. É isso que eu estava falando agora sobre o princípio de interesse. Tá joia? Tá fazendo sentido para vocês? Tá legal? Tá? Eu estou falando, ó, falei sobre princípios, falei sobre abrangência, e agora eu vou falar sobre o capítulo 5, ó, regras, procedimentos e controles. Então, eu já passei para vocês o material, depois eu vou pôr no grupo também, para que vocês tenham acesso ao código, tá? Mas lembre, não precisa ler o código inteiro, ele tem 57 páginas, não precisa tudo isso. Só leia as páginas que só leio os tópicos que eu passei aqui na aula para vocês, certo? Esses capítulos que eu falei lá no começo, então volta o vídeo depois e só leia os tópicos que a gente está falando aqui,
tá bom? Senão tu vai perder tempo. Outra coisa, vai ter que falar também no código sobre regras, procedimentos e controles internos. Então, é o seguinte, ó, toda instituição, todo banco, toda cooperativa precisa se preocupar muito em atender a legislação referente a compliance e controle interno. Isso é regra geral, tá? Para todos. Então, no artigo 8, né, o código fala que a instituição precisa adequar esses controles internos aqui, ó, de acordo com a sua natureza, ou seja, modelo e tamanho do negócio. Então, um banco maior precisa mais tipos de controle do que um banco menor, tá? Todos esses controles têm que ser acessíveis aos profissionais, a todo mundo precisa ter acesso a isso, certo? E tem que ter uma divisão clara das responsabilidades. Por exemplo, quem cuida da auditoria, quem cuida do compliance, quem cuida dos controles internos, certo? Da gestão de risco, tudo isso tem que estar separado e tem que estar discriminado nesse código, né? E quais são as medidas que a instituição toma para garantir a independência? Para que, por exemplo, o gerente do banco não mande no auditor, por exemplo. Fala, quem me chamou? Foi Joe. Professor, eu tenho uma pergunta, um questionamento, e talvez é mais do âmbito teórico do que do prático, porque na prática a gente sabe que foge um pouco da realidade. Mas essa gestão de risco, quando a gente fala em gestão de risco, ela tem vários níveis, né? Você pode começar do nível o primário aqui embaixo, que é o gerente da conta, ali relacionando com o cooperado, falo cooperado quando eu falo de cooperativa, e aí ele vai subindo de nível, na medida que esse risco vai aumentando, obviamente. Essa gestão de risco, eu até peço desculpa, perdão pela ignorância, mas ela tem alguma redação, alguma coisa que parametriza essa gestão de risco especificamente, que é responsabilidade de A ou B? Então, boa pergunta. Não sei se eu vou exatamente responder o que você me falou, me perguntou, mas eu vou te dar você me perguntou se tem um parâmetro, parametrização. Então, qual que é o parâmetro para gestão de risco no mundo? Para controles internos, né? Isso foi introduzido agora, inclusive em abril, né, na legislação brasileira. Foi adotado a gestão de risco baseado na abordagem internacional, chamada ABR, abordagem baseada em riscos. E aí existe sim, né? Então, essa abordagem baseada em riscos que foi trazido para a legislação brasileira a partir dessas novas circulares do Banco Central de 2020, que nós temos no capítulo 2, inclusive que eu vou abordar na próxima aula. E aí, Samuel, nessa questão, qual que foi a ideia? É justamente verificar a necessidade da adoção de maiores controles onde tem maior risco, certo? Então, isso cabe à instituição verificar de acordo com o seu porte, de acordo com a complexidade das operações, porque concorda que uma empresa que tem operações menores, ela tem menores riscos. Uma empresa maior, que tem várias agências, uma instituição grande, tem maiores riscos. Então, ali onde tem mais risco, precisa mais controle. E aonde não tem tanto risco, foi flexibilizado as regras. Então, por exemplo, uma mudança que foi adotado foi diminuída de 10 mil para 2 mil aquela questão da fazer o relatório com relação a indício de lavagem de dinheiro. Essa já foi uma endurecida que eles deram num ponto vulnerável dentro das instituições financeiras, que é a questão de risco, certo? Então, quando a gente fala em gestão de risco, é isso, certo? Você endurecer a regra aonde a gente tem mais risco. O parâmetro é a ABR, tá? Que é análise baseada em riscos, certo? Então, para a gente pegar esse parâmetro, nós temos que pegar a circular 3.461 do Banco Central, que foi expedida o ano passado, 2020, né? E as outras, a 3.978 também, que são as circulares, Samuel, que ditam as regras de como que a instituição deve atuar com relação à gestão de risco, tá? E quando eu estou falando de gestão de risco aqui, a gente está falando de controles internos e não de gestão de risco de investimentos. É claro, é isso que... Então, é exatamente isso
Isso aqui que está associado, tá? Quem vai determinar muito isso é a área de auditoria, junto com o controle interno, junto com o compliance das instituições financeiras, beleza? É mais ou menos assim. Beleza. Eu, Precisa ter essa instituição, e isso é importante e está associado com o que tu falou. Ó. As instituições devem manter, então, o quê? Ó, uma área que seja estruturada para os seus controles internos. Então, todo banco, toda cooperativa, né? Eu sei que eu estou falando em cooperativa porque eu sei que tem alguns, o Samuel mesmo é do Sicob, então eu estou falando de cooperativas, porque toda instituição financeira precisa ter uma área responsável por esses controles internos, tá? Então, é ali, nessa área, que vai ser feita essa gestão de risco, tá? E essa estrutura tem que ser compatível, que eu estou falando, com o negócio, né? Ser independente, né? Ter profissionais com qualificação técnica, experiência para fazer esse negócio. Tem que ter comunicação direta com a diretoria, né? Com o conselho ou com os administradores, tá? Ter acesso regular à capacitação. Todo o pessoal que faz parte dessas áreas tem que ter treinamento, toda hora tem que ter treinamento e capacitação, e tem que ter autonomia para questionar os riscos assumidos. Então, por que isso? Porque, de repente, a diretoria assume um risco demasiado, por exemplo, numa operação de crédito, né? Esse pessoal aqui dos controles, eles podem interferir, falar, escuta, por que foi assumido esse risco tão grande se a regra da nossa cooperativa não é essa? Então, eles têm autonomia para questionar, tá? Para que isso, gente? Para manter a saúde financeira da instituição. Por isso que é muito difícil hoje em dia, por exemplo, uma cooperativa quebrar, um banco quebrar, né? É muito falir, né? É muito difícil, porque nós temos muitas regras boas no Brasil para que isso seja feito, para que isso seja respeitado. E uma coisa que fala-se muito nesse código, pessoal, é a questão da segurança e do sigilo das informações, porque o sigilo das informações é interessante nesse caso, porque as instituições devem se preocupar com isso para não vazar informação. Vocês sabem disso, vocês trabalham com. Quem trabalha, né, e quem não trabalha e está aí me ouvindo e quer entrar numa instituição, vai ter que se preocupar muito com o sigilo bancário, que a gente fala, né? Então, a instituição, o que cai na prova? Vamos perguntar assim, o que a instituição deve fazer para garantir o sigilo das informações? Então, aqui, ó, tem vários tópicos, ó, 1, 2, 3, estão vendo? Então, ó, propiciar o controle de informações confidenciais, certo? Então, tem que ter controle de informações confidenciais. Se tem que ter sigilo, tem que propiciar o controle. Tudo isso aqui a instituição tem que manter por escrito, porque tem que passar para os funcionários, todo mundo tem que saber, certo? O que são informações confidenciais? Por exemplo, todo dia o gerente de negócios de uma carteira, ele lida com o dinheiro do associado, na verdade. Ele não pode divulgar isso aos quatro ventos, ele não pode colocar isso, falar ou pegar lá e mostrar para os outros quanto que o associado tem aplicado ou quanto ele deve, né? Isso é informação confidencial. Assegurar a existência de testes periódicos de segurança para o sistema de informação. Isso também tem que ser testado, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar de algumas instituições, né? O Google mesmo, né? Teve perca de informações. Então, acho que hoje, a gente falar de informação é o ativo mais importante que as empresas podem ter, certo? É tão valioso como antigamente ter máquinas, ter grandes galpões, né? Hoje, a informação, às vezes, é muito mais importante do que você ter dinheiro ou você ter uma estrutura gigante, certo? O Google mesmo, o Facebook e o WhatsApp trabalham muito com informações. E os bancos também. Então, eles têm que fazer testes de segurança para ver se de repente não tem um hacker tentando buscar informação, certo? Se o sistema realmente ele é confiável, tem que mostrar como que funcionam esses testes e implantar e manter treinamento para a galera, né? Não só para os funcionários, mas também para os diretores, para os administradores, tá? E todo mundo que trabalha com informação confidencial. E numa instituição financeira, quase todo mundo trabalha com informação confidencial, não é verdade? O caixa trabalha com informação confidencial, o administrativo trabalha, o analista de crédito trabalha, o gerente da carteira trabalha, o gerente da agência trabalha, a diretoria trabalha.
todo mundo tem acesso a uma quantidade diferente de informações confidenciais. Então, tudo isso tem que receber treinamento, né? Por que às vezes o caixa vai fazer uma transação e ele precisa que um superior digite uma senha? É justamente para evitar que ele sozinho faça, de repente, algo errado, né? Por uso da informação que ele tem, né? Então, isso também faz parte desse processo. Com relação ainda ao sigilo das informações, tem mais 3 regrinhas aqui, ó, com relação ao parágrafo único. Ó. As instituições devem implantar e manter em documento escrito regras para assegurar, no mínimo, 3 coisas, tá? 3 regras eles têm que assegurar. Então, o que, que é? Regras de acesso às informações confidenciais. Mais ou menos em linha com o que eu estava falando. Criar regras de acesso, né? Ou seja, quem que pode, por exemplo, acessar o cofre? Cada banco tem um cofre, né? Onde guarda dinheiro. Quem pode... E lá, geralmente, tem uma senha para entrar, né? Qual que é o segredo do cofre, né? Nem todo mundo pode acessar, então tem que ter regras, né? Quem que pode acessar informação privilegiada, informação reservada? Tem que ter regras sobre a proteção de dados, né? Hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que ter regras para isso. E regras de restrição ao uso do sistema, né? E isso, como eu estava falando agora, tem regra de senhas, por exemplo, né? De alçada, por exemplo. Eu, quando fui gerente de banco, quando eu era gerente de carteira, baixa renda, eu tinha uma alçada, ou seja, eu podia liberar, vou dar um exemplo aqui, né? Eu podia liberar crédito com a minha matrícula até R$1.000, por exemplo, né? A partir de R$1.000, eu sempre tinha que chamar um superior para digitar a senha dele. Daí, a partir disso, né, quando eu assumi uma carteira PJ, minha alçada aumentou. E depois, quando eu assumi uma gerência de uma agência, minha alçada aumentou. E a agência tem agência pequena, agência média, agência grande, geralmente, né? Então, quando eu assumi uma agência grande, a minha alçada aumentou também. Então, ou seja, as alçadas são restrições ao uso do sistema. E isso também diminui a possibilidade de fraude, certo? A possibilidade do uso inadequado da informação e ajuda na gestão do risco, certo? Porque quando você coloca muito poder na mão de uma pessoa só, isso aumenta muito o risco da instituição sofrer perdas. Então, essa é a grande preocupação. Porque quando você tem uma instituição financeira que não é confiável, quando você tem funcionários que toda hora são demitidos por fraude, por exemplo, os clientes somem, os clientes fogem, porque a instituição financeira trabalha com uma pecinha muito importante e que tem, né, que é muito sensível, que é o bolso das pessoas. E isso tem que ter uma relação fiduciária muito forte. Então, não pode haver dúvidas, tá certo? Por isso que as cooperativas se deram muito bem, estão se dando muito bem nesse cenário, porque implantaram um sistema de gestão, certo? Com aquele círculo virtuoso de retornar os investimentos na mesma localidade, trazendo também a questão da governança, das diretorias, né, do sistema de colmeia, onde uma singular protege a outra. Então, isso ajudou muito a mitigar o risco dentro do sistema financeiro cooperativo, tá? Então, muita gente não sabe disso, né? Mas isso está presente também nesse código da Anbima aqui. Então, nós temos no artigo 14, por exemplo, ó, que as instituições participantes, então eu já conceituei isso aqui para vocês, devem ser capazes de mensurar, avaliar, monitorar, controlar, mitigar os riscos atribuídos a cada atividade, né? E essa gestão de riscos, então, ela deve ser, ó, compatível com a natureza, complexidade, como eu expliquei antes na pergunta do Samuel, proporcional à dimensão e exposição dos riscos, né? E adequada ao perfil de risco da instituição. Então, tudo tem que estar parametrizado, né? As instituições devem manter por escrito essas regras, né? Então, isso aqui é meio que repeteco do que eu já falei, né? Olha só, isso aqui é repeteco, mas está presente também na seção 4, né? Que é o que é isso aqui? É manter, para gestão de riscos, ó, manter sistemas, rotinas e procedimentos para a gestão de riscos que assegurem a integridade e segurança do negócio. Porque se o negócio não tem integridade, se eu não confio no negócio, eu não vou deixar meu dinheiro lá. Então, o sistema tem que ser robusto, né, adequado. A gente não tem em casa, né,
hoje, quando quem tem notebook, computador, né, a gente não tem aí sempre um backup, na verdade, né, salvo na nuvem, salvo num pendrive, num HD externo as informações. Tu imagina uma instituição financeira, tá? Tu já pensou se vocês perderem a informação dos clientes e amanhã cedo tu chegar lá na agência e você não ter o saldo para falar para eles quanto que eles têm dinheiro na conta? Vocês já pensaram o pepino? Então, gestão de risco é isso, né? Não é só gestão de risco de crédito, mas nós temos que gestão da informação, né? Então, tem que ter muito mecanismo de proteção, tá? Então, quando a instituição financeira, às vezes eu falo nos meus treinamentos para os gerentes querem sempre que implantem tecnologia e coisas rapidamente, né? Mas a instituição financeira tem que pensar sempre na gestão de risco da informação. É muito perigoso implantar qualquer coisa que seja, por exemplo, pensar, vamos criar mais um aplicativo aqui que faz chover, né? Não, espera aí, nós temos que pensar se esse aplicativo não vai nos tornar vulneráveis para a abertura aqui das nossas informações. Então, sempre tem que pensar nos dois lados, não só em ganhar o associado, mas em proteger ele também, né? Então, isso é o que fala a gestão de risco, né? Processo e controles adequados, papéis e responsabilidades bem definidos. É mais ou menos o que a gente falou. E na seção 5, no artigo 15, fala sobre as regras e procedimentos que o plano de negócios deve ter no mínimo, né? Análise dos riscos potenciais. Então, quando o Samuel perguntou antes lá, existe um parâmetro? Sim, tem que ser feita uma análise de risco. Analisar qual que é o risco de nós sermos assaltados, qual que é o risco de nós termos a nossa informação perdida aqui dos nossos clientes, qual que é o risco? Então, nós temos que ter um plano de contingência. O que é um plano de contingência? É você pensar antes o que fazer quando algo acontecer. Por exemplo, se pegar fogo na agência, para onde vocês vão correr? Então, vocês têm treinamento da brigada de incêndio, não tem? Então, tem treinamento da brigada. A brigada vai dizer, pessoal, vocês têm que, né, alguém tem que puxar, tem que verificar se não tem ninguém aí com problema de, né, sufocado, e tem que sair correndo para um ponto de apoio, né? Vocês têm os treinamentos lá, né? Então, mais ou menos essa é a ideia. Plano de contingência é que se acontecer alguma coisa, tem que ter um plano B. E validar os testes a cada 12 meses. Então, olha, isso aqui é uma coisa para anotar. Você que está aí anotando, a cada 12 meses, a cada ano, né, ou menos, né, tem que fazer testes, né, se isso está funcionando, né, se esses testes estão realmente válidos, né. Então, essa é a ideia, né, validar os testes. Professor, tá? Pode repetir? O tópico 3, né, esse aqui que eu falei para anotar. É isso? Isso. Então, olha só, dentro da gestão de risco, na seção 4 do Código de Distribuição da ANBIMA, nós temos aqui o tópico 3, que fala sobre a validação dos testes que precisam ser feitos periodicamente numa instituição financeira, certo? Com relação ao uso das informações para a gestão de riscos. E essa validação dos testes tem que ser feita sempre a cada 12 meses, ou seja, em menos de um ano, ou seja, a cada ano, né? Ou menos do que isso, tá certo? Se perceber vulnerabilidades, precisamos fazer esses testes antes, tá? Essa é a ideia. Então, está aqui o parágrafo único, ó. A validação ou testes que trata o inciso 3 acima tem como objetivo avaliar se os planos de continuidade do negócio são capazes de suportar de modo satisfatório os processos operacionais críticos para a continuidade do negócio e da instituição, tá? Apesar de eu estar lendo isso aqui, eu já vou explicar, é muito, muito práticos, ó. E manter a integridade, a segurança e a consistência do banco de dados. Então, vamos supor, se acontecer um incêndio dentro da agência, se vocês forem assaltados, ou se ocorrer uma invasão por hackers nos computadores, ou um vírus, né? Por quanto tempo vocês conseguem manter o negócio, o plano de continuidade dos negócios funcionando, certo? Essa é a ideia. Então, para que existem gestão de risco? Para fazer o negócio continuar funcionando, mesmo se houver alguma fraude, algum problema grave, certo? Então, essa é a ideia de se fazer essa validação, esses testes periódicos, tá certo? Para ver se o plano
está funcionando, se a agência é capaz de suportar isso, tá? Então, no artigo 16 fala que os documentos exigidos podem constar de um único documento, ou seja, isso tem que estar escrito, né? Esse plano de continuidade tem que estar escrito, né? E esse plano deve ser atualizado, aí sim, a cada 2 anos. Então, esses prazos, né? Esses prazos é importante que vocês anotem, tá? O que é os 12 meses? É a validação dos testes. Que testes? É o teste que eu fiz, por exemplo, do incêndio, né? Tem que fazer os testes para ver se está funcionando o extintor, se está funcionando o alarme, por exemplo, né? É importante, são testes de segurança, né? Testes de validação de teste tem que ver se, por exemplo, se tem uma regra, eu pelo menos tinha a regra de que a cada X número de dias eu tenho que trocar minha senha, certo? E tem gente que não troca a senha porque esqueceu, sei lá, porque não gosta de trocar a senha. Então, isso mostra que o plano não está funcionando, né? Certo? Então, tem que fazer essa validação. Tem que ter um controle de senhas, por exemplo, verificar quem trocou a senha, né, dentro do prazo e quem não trocou. Então, isso é uma regra. E tudo isso que está escrito nesse plano tem que ser atualizado a cada 2 anos, né? Tem que ser revisto, né? E fazer, de repente, alguma modificação, porque se é uma coisa que modifica, né, é essa questão relacionada à informação, né? Nossa, isso aí muda tudo, né? A cada pouco, né? A questão de TI, tecnologia, muda muito. Então, a gente tem essa preocupação sempre. Bem, deixa eu tomar uma água aqui, que eu estou falando bastante, né? Se alguém tiver pergunta, fala ou coloca aí no chat. E aí a gente continua. Bem, a questão que nós vamos ver agora é do capítulo 8, seção 2, relacionada à publicidade. Então, como nós estamos falando nunca esqueço, nós estamos falando de produtos de investimentos. Então, como nós estamos falando de produto de investimento, é muito comum as instituições fazerem propaganda, né? Propaganda se chama publicidade. Então, elas precisam preparar esse material e divulgar para os clientes. Percebe que agora deu um pulo para o artigo 31, né? A gente estava lá no artigo 16, né? Fui para o artigo 31. É que nesse meio aqui tem um lapso de informações que não caem na nossa prova. Então, eu pulei, né? Não preciso colocar aqui, tá certo? Não é que eu não vou falar para vocês. É que eu sou, como eu já disse, né? Eu vou falar só o que cai na prova. Então, quando se fala de material publicitário, galera, tem regras para se fazer isso também, tá? Então, todo material publicitário tem que ser colocado à disposição dos clientes, né, na internet, ou um link, um caminho, na verdade, direcionando o pessoal, tanto para o material publicitário como para o material técnico, que é diferente, tá? Então, a instituição participante tem que fazer essa divulgação. E essa instituição, quanto à relação a esse material publicitário, né, ela tem que ser responsável por isso, né, para divulgar esse material de forma leal, né, o mais leal possível. E o material técnico é um material, que o material publicitário é aquele material de propaganda, aquele material comercial, aquele material que a gente faz os folders, né, e faz a propaganda para vender. O material técnico, ele é um material que ajuda o investidor a tomar a decisão. Então, é um material mais operacional, tá certo? Então, no folder eu olho lá, olha, um RDC oferecendo 100% do CDI para aplicação durante 1 ano, né? Alguma coisa assim, né? Vejo que não tem muita informação, né? Aqui no material técnico, eu já tenho informações mais claras sobre o objetivo, né? Qual que é o objetivo? Acompanhar o CDI, por exemplo, se for um RDC, né? Público-alvo, carência, né? Se tem carência ou se não tem, qual é a tributação e se tem tributação. Se for uma LCA, uma LCI, tem que falar que não tem, né? Tributação. Aonde que pode buscar informações, né? Quem é o emissor, no caso do RDC, o emissor é a cooperativa, né? CDB é o banco e assim por diante, né? Se tem que ter suitability, tem que dizer, olha, isso aqui é um investimento para investidor conservador, moderado, agressivo, né? E também, no material técnico, geralmente tem informações sobre o risco, né? Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. Então,
É muito interessante vocês lembrarem e entenderem o que é material técnico e o que é material publicitário, tá bom? Publicitário, propaganda, material técnico, informações mais operacionais. Agora, algo, até vou mudar de cor a canetinha aqui, ó, uma informação que vocês precisam prestar muito atenção, tá? Segundo esse código de distribuição da ANBIMA, existem alguns avisos obrigatórios que precisam constar no material técnico e no material de publicidade da instituição. Então, os 3 avisos que são obrigatórios são quanto à rentabilidade, quanto ao FGC e quanto às simulações. Então, quanto à rentabilidade, a gente precisa falar 2 coisas, que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, tá? Então, essa pergunta que eu já vi cair na prova várias vezes, né? Pede sobre os avisos obrigatórios e fala sobre isso daqui, né? Coloca em dúvida a gente sobre se rentabilidade passada garante ou não garante rentabilidade futura. Então, não garante, né? E que a rentabilidade sempre é divulgada bruta de impostos, ou seja, não é líquida de impostos, ou seja, os impostos ainda não foram descontados, tá? Isso aqui é obrigatório avisar o cliente para ele saber, senão ele se engana, olha lá e não sabe, né? E outra informação interessante é falar se o produto que está sendo publicitado, se ele tem ou não tem garantia do FGC. FGC, vocês sabem que é aquela garantia até 250 mil, né? Por instituição, por CPF, que existe no mercado financeiro para os associados, né, ao FGC. Muito bem. Tem produtos que não têm essa cobertura e tem produtos que têm. Tá? Então, por exemplo, um produto emitido por bancos, geralmente tem essa cobertura. Os que caem na CPA 10, todos têm. Então, por exemplo, LCI, LCA, CDB, poupança, tem cobertura. Conta corrente tem cobertura. Tá? Mas se vocês veem, por exemplo, um folder, um material publicitário de um fundo de investimento, fundos não têm essa cobertura. Então, fiquem espertos nessa questão na prova. E uma última observação é que se a instituição resolver fazer uma simulação de investimento, por exemplo, simulação dizendo, olha, se você investir 10 mil reais nesse investimento aqui, você pode ganhar X valor. Você tem que mencionar que está fazendo uma simulação. Você não pode colocar a simulação lá para tentar de confundir o cliente, tá? Aliás, a ideia justamente desse código é tentar trazer informações para o cliente e não induzi-lo a erro. Tentar com que ele tome uma decisão baseada nas informações, tá bom? Por isso que se privilegia tanto, né? Não enganar o cliente, lógico, isso nunca deve ser feito, né? Mas se colocar lá uma simulação, tem que avisar e deixar isso bem claro, bem visível na mídia, nos canais, aí, nos sites, né? Ou nos textos impressos, nos folders, para que ele possa ver, tá? E como regra geral deste código ainda, né? As instituições devem atribuir a responsabilidade pela distribuição de produtos de investimento, isso aqui também presta atenção, anota, porque cai na prova, né? A um diretor estatutário. Eu tenho uma pergunta, inclusive, no meu simulado, né, do módulo 2. No meu simulado do módulo 2, tem uma pergunta que fala isso, né? Qual que é o dever das instituições, a responsabilidade das instituições participantes, né? Nomear um diretor estatutário na CVM, tá? Ou alguém equivalente que vai responder pelos controles internos, pelo compliance, por tudo isso que pelo sigilo das informações, tá? Toda instituição financeira tem que nomear um diretor estatutário, tá? Beleza? Isso é obrigatório. E o artigo 40 fala que as instituições, quando estiverem prestando informações ou recomendando produtos de investimento, não podem induzir o investidor a erro. Eu acabei de falar isso e está no artigo 40, tá vendo? Certo? Então, ou dar a entender que atuam como prestador de serviço de consultoria independente ou de forma autônoma, né? Eles trabalham sempre, tem que tentar falar sempre o mais correto possível, né? Com relação à divulgação de informações por meio eletrônicos, também o código se preocupa com isso. Então, tem que ter uma seção exclusiva em seus sites na internet, falando sobre quais produtos são distribuídos, contendo essas informações aqui, ó. Tem 8 informações, tá? Então, não é nada muito complicado, certo? Então, eu sugiro o quê?
além dessa aula que a gente está tendo hoje, que vocês também deem uma lida geral, para quem está aí prestes a fazer a prova, uma lida geral, uma vez só, nesse código. Dá uma lida no que vai cair, né? Só nos capítulos que eu falei, né? Para pelo menos você entender a lógica dele. Ó, quando a instituição quer divulgar as informações por meio eletrônico, ela deve fazer isso, ó, ela deve descrever o objetivo do investimento, o público-alvo, carência, como eu já falei lá atrás com relação às regras gerais, né? Tributação, isso é obrigatório. A instituição tem que divulgar as informações completas, tá só? Classificação do produto, riscos, tá? Isso aqui que a gente falou agora há pouco, né? E a quem não se aplica, até tem algumas instituições que não precisam seguir esse código da Anbima aqui, né? Então, para quem ele não é obrigatório, certo? Para entes da federação, ou seja, União, Estados e Municípios, então, se nós temos aí prefeituras, né? Assembleias legislativas e tal, federais, que aplicam dinheiro, não precisam seguir esse código aqui, não se aplicam. E os regimes próprios de previdência, os RPPS, né? Que são as previdências privadas, né, fechadas dos servidores públicos municipais, estaduais ou federais, né? Eles não se submetem ao INSS e sim aos seus regimes próprios. Empresas grandes, empresas que têm os trabalhos no segmento corporate ou middle, né, que são chamados assim, que geralmente são investidores profissionais, também não precisam, né, que tem mais de 10 milhões aplicado. E caderneta de poupança. Também caderneta de poupança não precisa seguir essas regras desse código, porque não é considerado um produto de investimentos a despeito desse mercado, tá certo? Só por isso. Essa é a ideia. Muito bem, galera. Muito bem. Então, este é o famoso código, né, de distribuição de produtos de investimento que vocês que cai na prova de vocês e que é muito interessante para a gente tomar conhecimento, né? Como eu disse para vocês. Então, ele está aqui, ó, certo? Dei uma lida nos tópicos que caem na prova, né? Eu não sei se vocês têm esse programa detalhado aqui da Anbima, ó, CPA 20, da CPA 10, né? Mas é sempre bom a gente ter acesso ao programa detalhado também, né? E aqui, olha só, que a gente poder dar uma lida nele, né? Apesar que ele é bastante extenso, né? Então, como eu disse, a aula de hoje foi baseada num negócio assim meio chato, né? Volto a falar isso, mas importante, tá? E aí vocês podem falar assim, Cláudio, mas como que cai na prova isso aqui, né? Eles vão pedir para vocês alguma coisa relacionada com o que está aqui. Eles não saem fora disso daqui, tipo assim, imaginar coisas fora daqui. Mas eles vão pedir algo relacionado ao que eu falei, a esses por exemplo, princípios, pede muito sobre o diretor estatutário, pede sobre a gestão de risco, pede sobre a abrangência, pede algumas definições legais. Então, olha aqui, ó, definições, olha aqui, ó, definições, tá vendo aqui? Tá aparecendo na tela aí, tá, né? Não. Não tá aparecendo de novo. Deixa eu voltar aqui, então. Olha só, definições legais. Não agora tá, né? Agora Ó, tá. aderente, Agora administração sim. fiduciária, olha só, agente autônomo de investimento, né, que é profissional que atua em corretoras, Anbima, né, o conceito de Anbima, ó, associada, canais digitais, que eu tinha falado para vocês, o que que é. Então, tem muita coisa que é SEC, que é CFA, que são outras certificações, eu acho que isso não é importante, mas está aí, né? Código de recursos de terceiros. Então, tem várias definições aqui que dá para dar uma olhadinha para vocês terem uma ideia, pelo menos, né? O que são fundos 555, que também, às vezes, pede, né, que são os fundos, em geral, do varejo, né? E assim podem cair perguntas relacionadas ao código, tá? Então, assim, eu gosto de detalhar o código, de mostrar de onde que sai a minha matéria, né? Eu não invento nada, eu trago para vocês o que a Anbima está cobrando, né? Objetivo e abrangência e tal, e para vocês terem uma noção geral do que pede, né? Não fiquem só nesta aula, como eu disse, leiam este código pelo menos uma vez, tá certo? E aí depois eu sugiro que vocês façam o simulado. Para quem está no grupo,
deixa eu dar uma lembrada aí, para quem está no grupo, recebeu um presente meu mês passado, lembram? Vocês ganharam uma apostila gratuita do curso. Então, vocês têm lá os simulados, tá certo? No simulado 2, tem várias perguntas do código. E lá no final da apostila, tem os simulados gerais. Dentro dos simulados gerais, se eu não me engano, acho que tem 150 questões lá. Também tem várias perguntas sobre o código de distribuição, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo puxar alguma aqui, daí eu já mostro para vocês, que eu gosto de matar cobra e mostrar o pau. Só vou matar cobra hoje, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, tá aqui, papapá. Aqui, ó, a apostila, né? Essa apostila eu dei para vocês no mês passado, né? Para quem estava no grupo, sempre a gente dá uns presentinhos lá. Então, aqui a gente tem o módulo 2, né? No final do módulo 2, vocês têm o simulado, tá certo? Olha só. Então, aqui dá para ver algumas questões. Ó, esse aqui é sobre o API, né? Suitability, tá? Aqui também. Aqui é sobre a circular que eu tinha falado antes, tá? Aqui sobre o KYC. Não está aparecendo, professor. Venda casada. Desculpa, é que eu tô quando eu mudo aqui, ela sai fora. E eu esqueço de voltar, eu fico. Agora tá, né? Tá. Então, aqui tem questões sobre vários assuntos do módulo 2, tá? E o que eu queria achar aqui é sobre esse daqui, ó, com relação, essa aqui já fala, ó, na 10, ó, o cadastro dos dados do cliente, das instituições financeiras, aqui é sobre API, tá? E aqui, ó, número 6. Então, vocês devem estar perguntando, como é que cai na prova, Cláudio? Então, tá aí, ó, número 6. É uma obrigação das instituições participantes determinada pelos princípios gerais do Código de Distribuição de Produtos de Investimentos da Ambima. Então, aqui fala sobre os princípios. Letra A, evitar qualquer práticas que não infringam as regras deste código, né? Olha só, a letra A está errada, né? Dá para ver logo que está errada, né? Porque a ideia é evitar qualquer prática que infrinjam as regras desse código, na verdade? Esse não aqui matou a letra A, tá? Adotar condutas incompatíveis com o princípio de idoneidade moral. Gente, está errada também. Incompatíveis? Não, é compatíveis. Então, eu fui colocando alguns ingredientes aí, né? Se tu lê meio rápido, passar batido, tu responde uma dessas. Então, prestem muita atenção nas questões, mas essa é uma questão bem boa, ó. Estimular a adoção de práticas caracterizadoras de concorrência desleal. Não é essa a ideia. A ideia é praticar concorrência leal e exercer suas práticas, suas atividades com boa-fé, transparência, diligência e lealdade. Essa está certa, né? Então, eu não sei o que vocês acharam. Acharam difícil essa questão? Né? Lendo ela assim, agora eu expliquei, né? Mas talvez na hora do... Essa é fácil. Bem que todos podiam ter sim. Que bom. Então, legal. De aqui, 5. Eu achei dúbia. Hã? Dúbia. Meia, sei lá. Pegadinha. Quem está falando? Samuel. Ah, sim. Então, eu acho que eu acho muita pegadinha nessa questão, né? Quem que falou que é fácil, a Graciele? A imaginar em outra coisa. Sim, fui eu. A Graciele já achou fácil, o Samuel já achou que é bastante pegadinha. Realmente, tem bastante pegadinha. Vou fazer umas aulas com a Graciele aí para aprender. Não, essa daí eu achei fácil, né? Agora tem muitas difíceis. A 5, por exemplo, ó, de novo, de acordo com o código tal, 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 né? Então, não se preocupe com isso aqui. A prova sempre vai colocar o código de produtos de investimento. Eles não vão colocar o nome de um código que não cai na prova de vocês. Então, não esquenta a cabeça com isso. As instituições participantes devem disponibilizar sobre fundos de investimento, no mínimo, as seguintes informações. Então, essa aqui também é cabeluda, ó. Né? Que informações vocês acham que ela deve disponibilizar sobre fundos de acordo com o código, né? Então, olha só,
antes de ler as alternativas, já vão lendo aí, já vão me dizendo qual que vocês acham que é, né? Letra C. Olha só. É a Graciele do Cicobi que está falando de Caraíma? Não. Não, ainda não. Queria ser do Cicobi já. Aí, ó, já faz a ficha aí, ó, o Graciele. De acordo com a letra, a Graciele falou que é a letra C, e eu só queria chamar a atenção para vocês. Quando a gente bate o olho, a pergunta é sobre fundos e sobre investimentos, política de crédito não tem nada a ver com produtos de investimento, concordam? Então, cara, cai fora da letra A, tá certo? Cai fora da letra D, né, que está falando sobre política de auditoria, que não tem nada a ver, tá certo? E cai fora da letra B também, que avisos não obrigatórios, cara, se não são não obrigatórios, não precisa constar em código nenhum, né? Aviso não obrigatório não tem lei, não tem nada que mande colocar. Então, o que é as seguintes informações, no mínimo? Avisos obrigatórios, que é aqueles da rentabilidade, que eu falei para vocês, do FGC e da simulação. Taxa de administração é obrigatório. Políticas de investimento, ou seja, onde vai investir o dinheiro, módulo 5, né? E classificação de risco, né? Tem que mostrar, escuta, que qual que é o risco do fundo de 1 a 5, né? Tem sempre aquela tabelinha lá, né? 1 é o menos risco, 5 é o mais risco. Então, é por aí. Número 4, ó, com relação à segurança e sigilo das informações, o Código ANBIMA, de melhores práticas, de novo, tal, dispõe que as instituições assinalem a incorreta agora, ó, na número 4. Então, é sobre o que eu estava falando até agora, né? Sigilo das informações. Essa também, pegadinha, né? Porque está pedindo a incorreta, né? Então, tem 3 corretas, essas eu não marco. Então, vamos lá, ó. A letra A. Ó. Para manter o sigilo das informações, não é necessário manter nada por escrito, né? Apenas controlar as ocorrências, tá? Já de cara dá para ver que essa aqui está errada, porque, gente, quando a gente fala de controles internos, segurança da informação, é obrigatório manter tudo por escrito. A gente falou isso e atualizar lá a cada 24 meses, né? E validar a cada 12 meses. Então, essa aí é a certa, né? No caso, essa está errada, né? Assegurar a existência de testes periódicos de segurança para o sistema de informação. Isso está certo, né? Isso tem que fazer. Implantar e manter treinamento para seus sócios, diretor, administrador e profissionais que tenham acesso a informações confidenciais. Isso também está certo. Propicie o controle de informações confidenciais reservadas e privilegiadas que tenham acesso a seus sócios. Exatamente. Então, essas 3 estão certas. Então, eu marco a incorreta, que é a letra A. Entenderam? Capite? Difícil? Aí tem mais uma aqui, né? A número 1, a número 2 e a número 3 também são sobre esse assunto, tá? Como eu tinha falado para vocês. Esses simulados, tá? Eles têm o gabarito comentado aqui na apostila. E se vocês, lá no meu material, se vocês estão no grupo, vocês também receberam um outro e-book de questões. E lá tem QR Code embaixo para vocês apontar a câmera e vocês vão receber, vocês vão ter acesso ao vídeo gravado com as questões resolvidas, né? Hoje o Samuel aí ganhou um curso, né? Porque ele participou lá do treinamento em Moarama, ele vai ter acesso a esse material gravado resolvendo questões. A resolução de questões que eu fiz ficou muito top, né? Porque aí eu explico como eu estou explicando para vocês aqui por alternativa, né? Então, acesse lá, cara, porque esse material é um material show de bola, é um material que eu, na verdade, vendo, né? E eu estou dando gratuitamente para vocês no grupo, tá? Eu dei para alguns alunos, depois eu vou dar de novo, é assim que funciona. Tá? É mais ou menos isso. Bem, galera, é isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Então, é assim que funciona, eu estou sendo bem honesto com vocês. Toda terça-feira eu trago um pouco do material, né? E hoje o objetivo é trazer o código. Na próxima aula, eu vou dar sequência, né? Na próxima aula, não estou me lembrando agora, eu acho que é sobre lavagem de dinheiro, tá? Mas aí eu anuncio antes para vocês o que a gente vai falar
que é exatamente a sequência do módulo 2. E no final do módulo, a gente trabalha questões. Daí. Hoje eu trabalhei com questões com vocês, que não é normal, né? Mas eu vou trabalhar no final do módulo questões do módulo inteiro, tá? Então, quem está me acompanhando aqui, é possível passar com essas aulas que eu estou dando? Claro que é, com certeza. Porque aqui você vai ter acesso a tudo. Vai demorar um pouquinho mais, porque é só na terça-feira. Mas bora lá fazer, né? Se não tem outro jeito, vamos fazer por aqui. Contem comigo sempre, tá bom? Eu agradeço todos que estavam aí, né, com a gente. Se tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Se não, eu desejo uma boa noite a todos, uma ótima quarta-feira, né? Amanhã estarei indo aí para a cidade de Umuarama, né? E temos uns compromissos lá, né? Se der, vou visitar o nosso amigo Samuel, né, Samuel? Opa, tamo junto. Isso aí. Obrigado, Lilian, pela presença. Obrigado pelas palavras. Quem mais que está nos falando aqui? A Márcia. Márcia, sucesso para ti, obrigado. A Graciele. Pessoal, deixa eu falar uma coisa ainda que eu esqueci, né? Sempre, vocês que estão vindo várias vezes, né? Tentem falar para os seus colegas e trazer mais gente para o grupo, né? Porque eu vou lançar um programa, tipo um programa de afiliados, de padrinhos, sabe? E aí vocês vão ganhar prêmios com isso, tá? Geralmente eu dou meus cursos nesses prêmios, tá bom? E não é sorteio, daí essa é por indicação, beleza? Daqui uns dias o pessoal aí do marketing vai mandar o link e vai explicar como funciona, mas é uma boa sacada também para a gente ganhar. Uma boa noite aí. CTE, eu não sei quem que é CTE, Centro de Treinamento, não sei quem você é, mas bem-vindo ou bem-vinda. Está aqui aparecendo como Centro de Treinamento, Centro Técnico. O Florisvaldo, beleza, Florisvaldo, bem-vindo, tá? Obrigado. Não sei de onde você é, Florisvaldo, mas sempre bem-vindo conosco aí, tá? A Vanessa também, né? A Vanessa Aguiar, a Graciele Oliveira, a Graciele Bastida, sempre conosco, né? E o Samuel, né, que eu já citei antes, deixa eu ver se não esqueci ninguém, e é por aí, né? A maioria da galera. Deixa eu ver aqui, ó. Florisvaldo é de Caetité, na Bahia. Ô, Florisvaldo, prazer tê-lo conosco aí, né? Tá vindo de longe, né? Muito bem, bem-vindo. Espero ter vocês no próximo encontro, na próxima terça-feira, 21 horas. Eu divulgo lá no grupo o link, né? E a gente está junto de novo, tá bom? Um grande abraço e boa noite a todos. Boa noite, professor.